Maria, você consegue falar, consegue ligar o microfone para ver se está funcionando direito? Estão conseguindo me escutar? Sim, o microfone deu certo. Se você quiser testar para ver se você consegue compartilhar a tela, Deixa eu achar aqui. tá. Vocês não liguem, gente, eu sou meio boba nessas coisas e eu já tive que pedir ajuda para Camila. Esses dias estava pedindo ajuda para os outros também, porque eu não consigo. Capaz, fique tranquila, não tem problema nenhum. Acontece isso. Vamos ver, acho que vai dar certo, sim. Vocês estão conseguindo ver? Deu certo. Aham, Deu? Ai, deu. que bom. Aham, tá dando para ver, sim. Que bom, então. Então, vamos começar, gente. A gente pede desculpa pelo imprevisto, estava dando uns probleminhas, mas deu tudo certo. Então, boa noite a todos. Hoje a gente tem a honra de apresentar a médica veterinária Maria Andresa. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre o manejo de bezerras leiteiras, então vou falar um pouquinho da formação dela aqui. Ela é formada pelo SESGAGE, trabalhou na Fazenda Franquiana, trabalhou na Quali e na Calf Consultoria em 2018, é pós-graduanda em Clínica Médica de Bovinos pela PPG-VET, cursou a disciplina de Neonatologia pela USP, certificada na prática de ultrassonografia torácica de bezerras, certificação no curso de criação de bezerras pelo On-Farm Academy, certificação na qualidade do leite pelo On-Farm Academy também, e atualmente ela é sócia proprietária da Combaby Consultoria. Então, a gente agradece muito por você ter aceitado, Maria, a gente ficou muito feliz, e eu passo a palavra para você. Eu queria te perguntar, você prefere que as dúvidas sejam esclarecidas durante a sua palestra e eu posso te avisar quando tem alguma dúvida, ou você prefere tirá-las no final? Podem interromper o momento que vocês quiserem, até porque vamos tocar no sentido como se fosse uma conversação mesmo. Ah, então tá bom. Beleza, Podem então ficar pode. bem à vontade. Então tá bom, passo a palavra para você, muito obrigada. E qualquer coisa, daí eu vou te interrompendo e falando com você das perguntas aí, tá bom? Então, tá bom. Obrigada. Então, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho do manejo de bezerras leiteiras. E eu resolvi colocar uma coisa um pouco diferente hoje mesmo para a gente conversar. Então, eu coloquei ali que seria o essencial a ser feito. Daí, primeiro de tudo, então, eu queria me apresentar, né? Só uma coisinha básica da empresa, né? Quem somos nós? Então, ali está uma imagem que mostra, né? Eu, a Karen e a Karine. Somos nós três, as veterinárias da Calbei. E atualmente a gente atende 14 fazendas nas cidades aqui de Castro, Carambeí, Arapoti, Tibagi e Teixeira Soares. A gente atende mais de 5 mil vacas em lactação e mais de 700 bezerros em aleitamento, né? Então, a gente trabalha nos setores de qualidade do leite e criação de bezerras em específico. Então, a gente não atende outros setores. Então, somente esses dois nessas 14 fazendas. E eu até grifei ali porque a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, né? Na verdade, a gente tenta. Maria, Oi? desculpa te interromper. Eu não sei se para todo mundo tá assim, mas para mim tá aparecendo só a primeira foto ainda. Não sei se você já mudou para a segunda, mas para mim tá aparecendo a primeira foto ainda. Ah, não, eu já mudei. Tá. Vê se você consegue, então. Isso, agora sim. Agora foi. Deu certo. Deu certo? Aham, agora apareceu a segunda foto. Deu certinho. Ah, Pode então tá continuar, bom. Às vezes desculpa. é erro meu aqui mesmo, vocês vão me ajudando, gente. Tá bom, eu te aviso aí qualquer coisa. Tá. E eu chamei a atenção aqui embaixo sobre a consultoria preventiva, que é o que a gente busca, né? A gente é uma empresa nova no mercado, né? Então, como Cowbaby, a gente atua há 5, 6 anos, né? Eu na área atuo há mais de 12, mas a gente tenta trabalhar de uma forma, de uma consultoria preventiva. E eu espero que no final dessa conversa de hoje vocês entendam mais ou menos como que a gente trabalha, tá? Como que seria essa consultoria preventiva que a gente criou. E eu queria começar com vocês com essa reflexão aqui. Eu passei o slide, vocês estão conseguindo ver?
Não, ainda não mudou aqui. Tenta clicar ali no onde você clicou a primeira vez, ali no terceiro slide. Isso, agora mudou. Eu acho que você vai ter que clicar assim, que daí aparece, daí muda certinho. Tá, deixa eu arrumar aqui então. Eu acho que eu consigo. Aí. Vocês estão Isso. conseguindo ver. Uhum, deu certinho agora. Então, eu trouxe esse primeiro slide aqui como uma reflexão para a gente. Esse daqui foi um levantamento que a gente fez em uma das nossas propriedades. Até esse levantamento acaba demorando um pouco, porque eu preciso, né, que uma quantidade X de animais entre em lactação. Então, passar toda a recria, toda a cria, todo o processo reprodutivo, parto e fechar 305 dias em lactação para eu fechar esse número. Então, esse é um número que eu gosto sempre de mostrar, e hoje eu resolvi trazer ele primeiro para a gente refletir sobre a questão de manejo geral de criação de bezerros. E as reflexões que eu trago em relação a esse gráfico são essas perguntas ali do lado. Por que criar bem uma bezerra? O que é criar bem uma bezerra? Qual é o impacto para a fazenda disso? E qual o investimento de uma boa criação, tá? Então, esse gráfico aqui está mostrando para a gente, é uma coisa bem simples. Ele está mostrando animais que tiveram um ganho de peso considerado bom e um ganho de peso considerado ruim. A gente vai estar vendo mais para frente sobre isso. Mas, basicamente, ele está me mostrando o quê? Qual a produção, né? Qual a produção de leite na primeira lactação dos animais que tiveram um ganho de peso bom e dos animais que tiveram um ganho de peso considerado ruim. E essa diferença, ela foi, claro, nessa propriedade a gente tem uma média de produção relativamente bem alta, né? Mas ele deu um impacto muito grande. A gente teve ali quase que em torno de 500 litros de leite a menos na primeira lactação dos animais que tiveram um ganho de peso ruim, né? Em torno de 1,4 litros de leite por dia a menos. Então, aí que entra a reflexão. No caso, essa é a primeira visão que o produtor, né, ou mesmo a gente como consultor vai olhar dentro de uma propriedade para fazer essa reflexão do que é criar uma bezerra. Por que eu estou criando dessa forma? Será que eu posso mudar? Qual que é o impacto de eu estar criando, entre aspas, de uma forma inadequada? E qual que é o investimento que eu tenho para fazer essa boa criação? Então, esse é o primeiro número que a propriedade olha e pensa, eu podia estar produzindo mais, né? E aonde que eu estou errando? Então, geralmente o nosso trabalho ele já começa aqui, tá? Mudei o slide, estão conseguindo ver? Sim, tá dando tudo certo. Ah, Pode ir, pode então, continuar. beleza. E a gente entra, então, com aquela próxima pergunta ali, o custo de criação, qual que é o investimento, né? Quanto custa uma bezerra por dia? Aqui eu trouxe um levantamento, né? Existem vários, né? Tem variação dentro de uma própria região, dentro de fazendas vizinhas, né? Mas um levantamento de 2016 trouxe aqui para a gente um custo de criação de R$ 14,29 por dia de uma bezerra. Em 2023, esse custo já subiu, né? Subiu para R$ 18, quase R$ 19. A gente fez esse mesmo levantamento em 2022 e nas nossas propriedades as bezerras estavam custando em torno de R$ 20 por dia. Então, só em relação ao custo de criação, o investimento, vocês estão vendo que a cada ano esse custo está aumentando. E não é porque a gente está, vamos pensar, colocando mais coisa, investindo mais coisa, mas é que a genética que a gente está colocando está, que nem diz, exigindo mais do produtor, né? Este custo por dia durante essa fase só de aleitamento. Então, ali o nosso levantamento ficou em torno de primeiro dia de vida até em torno dos 80 dias. O custo com alimentação desses animais gira em torno de 53% a 70% desse total ali por dia. E o custo do concentrado inicial de 12% a 24%. Ou seja, então, o maior custo que a gente vai ter, o maior investimento que a gente vai ter com essa bezerra seria com a dieta líquida, certo? Né? E um custo um pouco mais baixo ali seria com o concentrado inicial. Mas então, já pensando nesse custo de criação e investimento inicial, a primeira coisa que o produtor vai olhar é o quê? Eu estou gastando com a bezerra e o meu maior gasto é com leite para essa bezerra. Então, já gera mais uma reflexão que a gente vai estar olhando ali para frente. E eu trouxe só aquela, né, ali o complemento embaixo, falando que o melhoramento genético,
E é o maior, que nem diz, incentivo para a gente conseguir refinar os detalhes na criação de bezerra. Ou seja, a gente não pode exigir muito se a gente está oferecendo menos. E, geralmente, um dos maiores investimentos que uma propriedade faz hoje em dia é no melhoramento genético. Você quer animais mais produtivos, mas se eu ofereço de menos, se eu ofereço uma criação mediana, que nem diz a ruim, não tem como eu exigir esse potencial lá na frente. E é isso que é a primeira coisa que o nosso produtor vai estar olhando. E qual que é esse impacto para a fazenda, pensando nesse custo de criação que aumenta, pensando no investimento do melhoramento genético que a fazenda vem fazendo? E o impacto é aqui, ó. Uma vaca, ela precisa em torno de uma lactação e meia a duas, sendo bem produtiva, para cobrir os custos de criação. Então, ela vai só cobrir o seu custo de criação. A terceira lactação, que ela vai gerar lucro propriamente dito. Então, o impacto de uma criação ineficiente, ela prolonga custos e, que nem diz, é a primeira justificativa que a gente consegue oferecer para um produtor para a gente criar bem um animal, tá? Para a gente criar bem a nossa bezerra. E daí entra aquela pergunta que a gente sempre se faz, o que é criar bem uma bezerra, né? E eu trouxe aqui esse slide reflexivo que eu passo em todos os nossos treinamentos para os nossos colaboradores, para as nossas fazendas e para todo lugar que eu vou falar sobre criação de bezerra, eu trago isso, que, digamos assim, é o geral da criação. Criar e produzir uma novilha de qualidade, com saúde, tamanho, condição corporal, sistema imunológico competente para que ela entre na lactação e expresse o potencial genético. Ok, é isso que a gente busca. E a criação, ela precisa ser econômica e eficiente durante a fase de aleitamento, que é isso que o produtor busca. E para que isso aconteça, a gente faz o quê? Traça as metas. E para buscar essas práticas de manejo, a gente tem que tentar facilitar, né, os manejos dentro da propriedade para o objetivo. Então, resumidamente, um trabalho de consultoria é isso. Só que se a gente for ver, é muita coisa. E eu trouxe ali, digamos assim, é como se fosse um lema que eu e as meninas carregamos dentro da Cowbaby, que seria o quê? O melhor consultor é o bezerro. Não é a gente que vai enxergar se aquele bezerro precisa de tal coisa, se aquela instalação não está adequada. Não, o próprio bezerro vai demonstrar para a gente. Ele vai demonstrar como? Com desempenho, com uma saúde, com um sistema imunológico bom. Então, o bezerro vai estar demonstrando. Então, se a gente não analisar, que nem diz, não levantar os números ali, a gente não vai conseguir entender. A gente não vai ver aquela diferença de produção lá futura, que eu poderia estar produzindo 500 litros de leite a mais, tá? E daí a gente entra, então, nas metas, nas taxas, que é o objetivo que a gente trabalha dentro de uma propriedade. Então, hoje, a gente trabalha com as metas aí do padrão ouro, né, de criação de bezerras e novilhas, criada pela Alta, né, regida ali pelo Rafael Azevedo. E por que eu gosto muito desse padrão? Ele trouxe o levantamento geral de mais de 300 fazendas a nível brasileiro. Então, até então, a gente se baseava nos índices lá de fora. Nova Zelândia, Estados Unidos, a gente se baseava para fora. Sendo que aqui é totalmente diferente a forma de criação, o clima, as nossas instalações, os nossos desafios são totalmente diferentes. Então, faltava muito isso para a criação de bezerras do Brasil. Então, a gente se baseia muito no padrão ouro aqui que a gente tem. E aqui estão os índices, que nem diz, os nossos objetivos. E a gente inicia ali pela taxa de mortalidade aceitável, né? E se vocês olharem ali na primeira linha, ele está do que 260 dias de gestação até 48 horas de vida, que seriam os quadros de natimortos, a gente precisa de uma incidência inferior a 4%, né? De 2 a 60 dias ali, a gente tenta trabalhar com uma incidência de mortalidade inferior a 3%. E conforme esse animal vai crescendo esse desenvolvimento, essa taxa vai diminuindo cada vez mais, né? Até ali nascimento, até o pré-parto em novilha, que seria o comum todo da criação, até ela se tornar novilha, uma taxa inferior a 6%. Outras taxas ali que a gente precisa, né, ter atenção e tomar como objetivo.
infecção umbilical inferior a 5%, incidência de diarreia inferior a 25%, doença respiratória inferior a 10%, tristeza parasitária inferior a 3%. Aqui a gente tem uma incidência muito baixa de tristeza parasitária nas bezerras, mas é o que está solicitando ali o padrão ouro. Então, o objetivo principal é a gente se enquadrar dentro dessas metas num trabalho e no manejo de criação de bezerras. Essas metas eu vou estar passando para depois os slides para vocês, mas essas são as metas que a gente trabalha hoje. E daí a gente começa a se perguntar de novo, por onde que a gente vai começar, então, a trabalhar em cima dessas metas? E como ali a primeira meta que eu comentei com vocês seriam os quadros de natimortos, a gente começa com a... Então, esse aqui é um levantamento que está demonstrando a diferença em peso das bezerras que são filhas de vacas com estresse e filhas de vacas que não passaram pelo estresse, que tiveram um ambiente adequado no seu período seco e no seu período pré-parto. Ou seja, são filhas de vacas onde a gente deu a atenção devida, né, deu o conforto no pré-parto, no final da gestação, e para vacas que não receberam esse manejo. Já inicia aí, a gente tem uma diferença no peso de nascimento desses animais, a gente permanece com essa diferença até o pós-aleitamento. Então, aí já tem alguma coisa errada, ou seja, a gente já interferiu no desenvolvimento desse animal. Mostrando isso. No térmico, durante o período seco, produziram, em média, 5 quilos de leite por dia a menos nas primeiras 35 semanas de lactação, em comparação com novilhas filhas de mães resfriadas. Ou seja, um manejo que iniciou ainda com a vaca em gestação, quando a gente não deu a devida atenção, foi impactar na lactação da filha dessa vaca. Então, será mesmo que a criação de bezerra começa só depois que ela nasce? Não. Então, a gente já tem que começar a pensar um pouquinho antes disso. Né? Aqui, ó, bezerros nascidos de vacas expostas ao estresse térmico durante o período seco apresentam um menor peso ao nascimento, porque é atribuído à insuficiência placentária e a menor ingestão de nutrientes pela mãe durante o estresse. Ou seja, nesse período, a vaca precisa de temperatura, evaporar aquele excesso de umidade e calor que ela está pelo estresse térmico, manter o equilíbrio do seu, ao invés de pensar na cria. E daí, o que acontece com essa cria ainda em útero? Perde nutrição. Essa bezerra nasce menos pesada, menos vigorosa, com uma dificuldade respiratória. Então, assim, o efeito de um estresse térmico gera prejuízos lá na primeira lactação desse animal. E aqui, no gráfico do lado, está mostrando aqui as semanas pós-parto e a produção de leite desses animais. Os animais que passaram, né, suas mães passaram pelo estresse térmico, a produção de leite foi menor em comparação com as que não tiveram esse estresse térmico. Então, só para demonstrar, e hoje em dia está tendo muito mais estudos falando sobre isso e demonstrando que esse efeito se prolonga até a terceira geração. Então, já é um indicador aí que a gente tem que olhar muito mais ainda para a vaca em lactação, né? Período seco desse animal, pré-parto, para daí a gente começar uma boa, tá? E daí a gente volta àquela outra pergunta. Vamos pensar que a gente olhou para esse instante relacionado ao estresse térmico. Tem muitos outros fatores que dá para a gente estar explorando. Até convido vocês, um dia que vocês quiserem, a gente se reunir só para falar dessas coisas, porque é muito estudo, é muita coisa, é muito legal de ver. Principalmente relacionado a período de secagem. Então, a gente seca os animais 60 dias antes da data prevista do parto. Porém, algumas propriedades acabam secando com 50 dias, 40 dias, e isso tudo tem um efeito não só para evoluir as células. Maria, eu não sei se é para todo mundo, eu não sei se é para todo mundo, mas para mim está travando bastante a sua fala. Será que é por causa da internet? Não sei.
Eu acho que pode ser. Mas, tipo, não é uma. Melhorou um pouco agora? Eu acredito que sim. Não é uma, tipo, não trava muito tempo, são alguns segundinhos. Mas vamos ver como que vai ser, pode continuar, daí qualquer coisa eu te aviso. Tá bom. E daí a gente retoma, então, voltando, né, a pergunta por onde que a gente vai começar. E mais um ponto que a gente vira termo, digamos assim, é o parto propriamente dito. E aqui eu trouxe ou auxílio ao parto, seja ele leve, né, moderado ou grave, sobre a sobrevivência desses animais, tá? Então aqui está demonstrando, né, nessa tabela, que quanto mais for auxiliar esse parto, aumentam as chances desse animal vir. E por quê? Porque o animal, né, o bezerro neonato bovino, ele passa adaptação neonatal. Essa adaptação neonatal também daria outra aula para todas as adaptações respiratórias, metabólicas que esse bezerro passa. E por que ele precisa, né, fazer essa Maria, adaptação? Ele respirar sozinho, ele tem que eliminar. Oi? continua travando Tá bastante. travando? Uhum, sim, Deixa eu ver se eu consigo melhorar. tá, Deixa eu ver se eu consigo trocar outra internet aqui. tá bom. Tentar mudar sem que caia. Melhorou? Acho que agora deu certo, vamos ver. Qualquer coisa eu aviso você. Meu Deus, que. Gente do céu, depois de tudo esses entraves, vocês conversem comigo no final, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar nervosa. Tá bom. Tá, vamos continuar então. Então, essa tabela aqui está demonstrando que quanto mais assistência ao parto, maior as chances desse animal vir a óbito, devido a essa adaptação neonatal. Ou seja, tem muitas coisas acontecendo com esse bezerro durante o parto, principalmente a adaptação respiratória, a eliminação do líquido, porque pensa, o animal estava dentro de um saco, né, de amniótico, um saco de líquido amniótico, esse saco se rompe, esse animal começa a nascer, mas a ingestão do líquido acontece. Então, ele precisa fazer remover esse líquido, esse muco, para conseguir expandir os brônquios, os bronquíolos e fazer a respiração pulmonar. E para fazer também essa respiração pulmonar, precisa de liberação de surfactante, que também acontece por reflexo ali da passagem do canal do parto. Então, todo esse processo de adaptação neonatal, quando ocorre uma distocia, seja ela leve, moderada, grave, uma cesariana, esse processo se prolonga. E em vez da gente ter um animal que teve um curto período de tempo com uma falta de oxigenação, a gente vai ter um animal que sofreu uma asfixia. E quando a gente tem uma asfixia, eu tenho lesões em vários órgãos, eu tenho maior dificuldade respiratória, eu tenho um animal letárgico, tenho um animal que não consegue regular a sua temperatura. Então, o efeito da distocia, ele pode custar a vida desse bezerro, tá? E ali eu coloquei só o score de vitalidade, o APGAR, porque todos os animais nascidos em fazendas que a gente acompanha o parto, a gente faz o score de vitalidade, ou o score APGAR, que demonstra para a gente os reflexos, a coloração de mucosa, esse animal tentou levantar, ou por quanto tempo, a partir de quanto tempo ele tentou levantar, qual que é a frequência respiratória, qual que é a frequência cardíaca. Então, a gente realiza esse score de vitalidade porque esses parâmetros vão demonstrar para mim se vai ser um animal que nasceu vigoroso, que vai conseguir mamar bem o colostro, que é essencial nas primeiras horas, que a gente já vai falar sobre isso, ou se é um animal que vai precisar um pouquinho mais do meu auxílio, se é um animal que eu vou ter que fazer uma reanimação, ou seja, eu vou ter que ajudar ele a respirar melhor, eu vou ter que forçar a circulação desse animal, né,
eu vou ter que aquecer esse animal, já que ele sofreu no parto e não consegue se aquecer, a temperatura retal dele fica oscilante, né? Então, esse score após o nascimento, score de vitalidade ou APGAR, ele é muito importante, porque ali também vai me definir. Com certeza vocês já viram partos de cesariana, que a taxa de sobrevivência dos animais de cesárea é baixa, porque é um animal que sofre com adaptação neonatal, tá? Então, a gente identificar durante o parto o que está sendo fisiológico e o que já se tornou patológico, né? Para a vaca, o que se torna patológico seria ali a retenção de placenta após o parto, ou mesmo a distocia, em que a gente vai ter que auxiliar. Mas para o bezerro, ele ainda no canal do parto, eu já consigo identificar parâmetros que me demonstrem que aquilo está fora do normal e que eu vou ter que ajudar, tá? Então, bezerras nascidas de parto, né, assistido, né, ou parto auxiliado, apresentam menor vigor no nascimento, com reflexos mais lentos, maior tempo para se levantar, para iniciar a amamentação, e esses fatores levam a uma menor ingestão de colostro, e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Falha na transferência de imunidade passiva. Ou seja, é um animal que possivelmente tem muito mais chances de vir a óbito, ou mesmo muito mais chances de ter doenças nos próximos dias de vida. E aí a gente entra propriamente na parte de transferência de imunidade passiva, ou seja, o que na maioria das fazendas é o que está no nosso alcance, entre aspas, assim. E eu coloquei aquele desenho ali já de propósito, porque a gente comentou de alguns fatores ali relacionados antes do parto, no momento do parto. E ali está demonstrando aquele desenho falando que o quê? Que a bezerra ela é dependente, né, do colostro, mas a gente precisa imunizar a mãe para que eu consiga fazer essa transferência de imunidade. Ou seja, se eu não faço os protocolos de vacinações adequados para a vaca, pensando em transferir esses anticorpos para o colostro, eu posso estar dando um colostro em qualidade ali, gordura, outros, né, componentes, lactoferrina e tudo mais, mas eu não vou ter os componentes essenciais que seriam os anticorpos relacionados aos agentes patogênicos que mais causam doença nesses animais, tá? Então, a transferência de imunidade passiva, ela fica ativa no organismo do bezerro em torno de 30 a 45 dias. Ou seja, se eu errar antes mesmo de transferir esses anticorpos, ou seja, se eu errar no protocolo de vacinação, eu já posso ter comprometido até 30 dias de vida desse bezerro, tá? Aqui são os valores-alvo, né, que a gente busca em relação à colostragem, né? E só ressaltando que a placenta da vaca, ela impede a transferência de anticorpos da mãe para o feto. E por quê? A vaca é um animal de fuga, né? Então, tudo ela tem medo, tudo a natureza é muito perfeita, né? Ela fez a vaca e fez todo esse processo de adaptação da bezerra de nascer, já levantar em tantos minutos, já ficar de pé em tantos minutos, já mamar o colostro em tantas horas, para o quê? Para os animais fugir, né? E a placenta da vaca, ela tem em torno de 6 camadas. Essas 6 camadas são para o quê? Para aguentar um trauma, uma batida, né? Então, ela é tão robusta ao ponto dela impedir que passe anticorpos da mãe para o feto, né? Mas, como eu ressalvo mais uma vez que a natureza é muito sábia, ela fez com que os anticorpos desçam para a glândula mamária, e já que o bezerro mama nas primeiras horas de vida, ele vai ser imunizado a partir dali, tá? Então, eles são totalmente dependentes do colostro para adquirir essas imunoglobulinas. Eles nascem zero imunidade praticamente, tá? Aqui são, então, as categorias de colostragem, né? Categoria excelente, boa, aceitável e ruim. E os números ali a gente trabalha com BRICS sérico, mas proteína sérica e BRICS sérico, ambos são iguais. Eles querem dizer quantas gramas aproximadamente de imunoglobulina eu consigo transferir para essa bezerra recebeu, né? Então, ali a gente trabalha com essa categorização, então, excelente acima de 9,4 gramas por decilitros de leite, né? Uma categoria boa seria entre 8,9 a 9,3 gramas por decilitro de leite, né? De colostro, no caso, e assim por diante. E aqui eu já tenho aquele parâmetro de o quê? Ah, eu tive uma colostragem ineficiente, então o meu animal corre risco de vida até em torno de 30 dias.
E isso é real, tá? E daí a gente entra então, assim, né, o que mais eu me pergunto, né? Quanto de imunoglobulina é suficiente para eu garantir essa imunidade? E essa pergunta é o que mais o pessoal faz, né, pra gente dentro dos bezerreiros. E a gente entra diretamente com essa resposta aqui. A, o mais importante são os pilares da colostragem, porque, que nem diz, uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente precisa estar com esses 4 pilares ali adequados dentro de uma propriedade para eu garantir que aquela colostragem seja eficiente. Então, não é respondendo só a quantidade de imunoglobulina é suficiente, mas eu preciso que essa imunoglobulina seja em quantidade adequada, no momento adequado, com uma boa higiene, tá? Então, a gente trabalha em cima desses 4 pilares aqui. E o que são, então, esses pilares? Qualidade. Aqui está a resposta, basicamente, da pergunta, né? Mas se eu estou em desequilíbrio com os outros pilares, isso aqui não vai ser o suficiente. Para que ocorra, então, o sucesso na transferência de imunidade, é necessário a gente fornecer 300 gramas de imunoglobulina no início da vida. Ou seja, em torno de 100 gramas de anticorpos por litro ou mais de colostro. Como que eu vou avaliar? Através do refratômetro de Brix, tá? Então, o refratômetro de Brix, ele faz essa leitura ali, que vocês estão vendo no canto direito, que vai me demonstrar. E os pontos de corte são o quê? Valores superiores a 25% são considerados um colostro de boa qualidade. Valores inferiores a 25% são considerados um colostro de baixa qualidade. E o 25% que a gente fala, significa, entre aspas, 25 gramas dentro daquele, né, daqueles ml que eu utilizei para estar fazendo a avaliação. Então, é um parâmetro, é uma avaliação subjetiva, né, que a gente está vendo isso, entre aspas, assim, dentro, né, dos sólidos desse colostro. Dentro dos sólidos desse colostro, eu tenho proteínas. Dentro dessas proteínas ali, eu vou ter uma quantidade de imunoglobulinas. Só que essa correlação é em torno de 80%. Por isso que é considerado uma avaliação fidedigna, tá? Quando eu tenho, então, um colostro de baixa qualidade para fornecer para essa bezerra, falando ali, né, a gente está falando de qualidade, eu tenho um colostro abaixo de 25% Brix. O que a gente faz? A gente adensa esse colostro com colostro em pó. O adensamento de colostro, ele vai me fornecer muito mais coisas relacionadas a vitaminas e minerais do que propriamente uma massa de anticorpo. Porque esse anticorpo passou por um processo térmico para se tornar um pó, né? A gente tem uma certa quantidade, mas não chega próximo a um colostro in natura. Mas a gente faz esse adensamento, ou seja, eu enriqueço o meu colostro que era de baixa qualidade, eu consigo transformar ele em uma qualidade moderada. No refratômetro, às vezes, eu até posso conseguir chegar com uma qualidade excelente. Porém, eu tenho que lembrar que o colostro em pó passa por um processo térmico, tá? Então, é diferente a gente utilizar um colostro in natura do colostro 100% em pó. Mas é uma das estratégias que a gente utiliza para estar melhorando os colostros na propriedade, tá? E por que a gente faz, que nem diz, esse adensamento, ou por que a gente utiliza um colostro de maior qualidade? Quanto maior o Brix desse colostro, mais transferência de anticorpo eu vou ter para essa bezerra, tá? Então, esses dois gráficos aqui estão demonstrando ali, de acordo com o da esquerda, os dias de vida, a sobrevivência dessa bezerra relacionado com as gramas, né, de anticorpos que ele recebeu. Então, ali está demonstrando 10 miligramas por ml, né? Então, inferior a isso, eu tenho uma taxa de sobrevivência já menor, ou seja, eu transferi pouco anticorpo para esse bezerro. E quando eu tenho 10 miligramas ali por ml de imunoglobulinas, a taxa de sobrevivência desse bezerro já é muito maior. Então, eu garanti a imunidade desse animal, tá? Ali é a probabilidade de adoecer ou não, seria no gráfico da direita, de acordo com a categoria de colostragem, ou seja, quanto maior a categoria, quanto mais excelente esse colostro for, quanto melhor esse colostro for, a probabilidade dele adoecer é menor. Ou seja, eu estou dando mais anticorpo, eu estou dando mais imunidade. Então, é meio que lógico que esse animal vai conseguir, que nem diz, passar
pelos quadros infecciosos dentro da propriedade, tá? E pensando na quantidade, bezerros que recebem volumes inadequados de colostro estão submetidos a um risco de mortalidade nos primeiros 21 dias de vida de até 74 vezes maior. Porque vocês viram ali que a gente comentou, são 300 gramas que esse animal precisa. Ah, Maria, mas então eu posso dar 1 litro de colostro que tenha 300 gramas, eu imunizei esse bezerro. Não necessariamente. Por quê? Porque eu preciso fazer uma dilatação do estômago desse animal para conseguir receber esse colostro e absorver esse colostro. Porque pense, é um animal que acabou de nascer, que até então não ingeriu nenhum alimento. Então, eu preciso fazer essa dilatação do estômago dele, no caso seria ali o abomaso, né? Fazer essa dilatação com volume para que eu consiga fazer a absorção desse colostro. Então, fornecer 10 gramas de imunoglobulinas por litro. Geralmente, como que a gente faz, tá? Mas então, como que eu vou saber essa quantidade, né? O tamanho aproximado do abomaso de um recém-nascido, ele equivale a aproximadamente 10% do peso vivo dele. Então, por isso, essa correlação de 10% do peso vivo em volume de colostro. Ou seja, se eu tenho um animal que nasceu com 30 quilos, ele consegue digerir, consegue, né, receber 3 litros de volume. Então, é assim que a gente trabalha, tá? Isso a gente trabalha em até 2 horas, a gente já vai entender o porquê. E depois, né, depois de 4 horas, né, ali a gente pode dar um segundo aleitamento com 5% do peso. Ou seja, às vezes eu não vou ter 100% uma quantidade de gramas, né, uma quantidade de imunoglobulinas adequada para fornecer para esse animal. E eu vou precisar fazer o quê? Fornecer mais. Mas se eu forneço mais um volume muito alto, porém uma qualidade baixa, eu estou só dando volume, eu não estou dando em gramas de imunoglobulinas o que esse animal precisa. Então, um dos outros pontos essenciais é a gente estar pesando esse bezerro ao nascimento, para a gente conseguir ter uma melhor adequação do volume a ser fornecido, tá? Ali está demonstrando a fita, né, da coroa do casco que a gente utiliza, até porque é um animal que tem um pouco mais de dificuldade para levantar ali logo nas primeiras horas de vida, e essa fita, ela tem uma boa relação, né, uma boa eficiência em relação ao peso, melhor do que a fita que é torácica. A fita torácica tem uma margem de erro ali de 2, às vezes até 4 quilos para mais ou para menos, geralmente para mais. Então, a gente utiliza a fita da coroa do casco, tá? Segunda mamada de colostro. Esse daqui é um tanto controverso, porque, né? O pessoal que trabalha com a parte da criação de bezerros em si, sabe que na natureza, o animal mama assim, em torno de 12 vezes por dia. Só que esses 12 vezes por dia são em pequenas quantidades, né? E o que a gente faz na criação intensiva dentro das fazendas? A gente resume essas 12 mamadas do bezerro na natureza para 2 só. Então, a gente força esse animal a tomar muito em pouco tempo, né? E só 2 refeições. Então, a segunda mamada, geralmente, esse animal às vezes não consegue mamar. Então, e a gente acaba não forçando, porque se realmente ele não consegue mamar, é porque não cabe. Porque o bezerro sadio, vigoroso, ativo, saudável, ele mama. Mas se ele recusa, é porque não cabe, tá? Então, aqui um estudo retrospectivo analisou 4.000 bezerros aproximadamente, comparando aquelas que receberam uma única mamada, em torno de 3 litros ali, comparado com as que receberam esses 3 litros e uma mamada adicional de 2 litros após 5 a 6 horas. E os resultados demonstraram o quê? Que esses animais tiveram 4 vezes menos chances de falha na colostragem, 2 vezes menos probabilidade de desenvolver doença respiratória, 3 vezes menos probabilidade de apresentar quadros de diarreia, maior ganho de peso diário na desmama, né? E tendência a produzir mais leite na primeira lactação. Então, a administração dessa segunda mamada de colostro foi associada ao quê? Um período mais longo e livre de doenças, né? Que são as 2 principais ali, respiratória e diarreia, né? No período pré-desmame. Ou seja, ele prolongou a imunidade desse animal, tá? O que
era para ser trabalhada ali em torno de uma cobertura colostral em torno de 30 a 45 dias, ela se prolongou, tá? Então, a segunda mamada, ela tem, né, o seu benefício, porém, a gente tem uma certa dificuldade dentro das fazendas em realizar esse manejo, tá? Mas ela tem os seus benefícios. Em relação ao tempo, quando a gente fala em tempo para colostragem, por que que tem um tempo? Por que que tem que ser rápido? Como o bezerro acabou de nascer, a camada celular do intestino dela é uma. E essa camada celular, ela troca conforme as horas de vida. Ou seja, as vilosidades intestinais do recém-nascido, elas estão abertas. Então, ela permite a passagem de anticorpo, porque, que nem diz, a imunoglobulina, ela é uma macromolécula, ela é grande, né? Então, ela demora para passar e ela tem dificuldade para passar. Então, o intestino, ele tem que estar apto a receber isso. Por isso que a gente fornece, geralmente, colostro para imunização sistêmica nas primeiras horas de vida, tá? Geralmente nas primeiras 6 horas. E com o passar das horas de vida, é normal que essas vilosidades vão se fechando, né? Por conta do quê? É muito mais fácil entrar uma bactéria, que a gente consegue, né, que a gente não consegue nem mensurar, às vezes, o tamanho dela, do que uma imunoglobulina. Então, se a gente tem uma contaminação também muito alta, vai entrar muito mais bactéria do que anticorpo, tá? E esse gráfico de cima ali está demonstrando o quê? Com o passar das horas após o nascimento, essa absorção do intestino em relação aos anticorpos, ela vai diminuindo com o passar das horas. Então, próximo ali das 6 horas, a gente já teve uma queda muito brusca nessa absorção. Por isso que é rápido. Então, a gente precisa ser rápido na colostragem, tá? Porque, que nem diz, além da imunização, tem outros benefícios, né? Como a gordura do colostro para regular a temperatura, né? Outras camadas de proteção ali, a IgA, que faz camada de mucosa do intestino que tem dentro do colostro, né? Então, faz todo um processo de digestão, faz todo um processo de regulação intestinal, né? Então, não é só a imunização, mas precisa ser rápida, tá? E quando a gente pensa em colostragem rápida logo após o nascimento, outra coisa que vem na mente também é o quê? Sonda ou mamadeira. E a gente faz o quê? Avalia em cada fazenda a praticidade e a agilidade. A diferença no fornecimento não existe. Então, teve alguns, né, técnicos comentando que, mas quando eu forneço sonda, a absorção é menor do que na mamadeira, porque na mamadeira ela suga, nananana. Estudos recentes comprovaram que não tem essa diferença. A única diferença realmente é o tempo. Então, nas propriedades grandes, onde a gente tem, assim, em torno de 13, 12 nascimentos de bezerras por dia, e eu tenho poucos colaboradores, o que a gente precisa fazer? Agilizar o processo. E como que a gente vai agilizar o processo? Sonda. Então, a gente vai fazer a sondagem com colostro, tá? Tem propriedade que prefere fornecer na mamadeira pelo ato ali, que nem diz, do próprio carinho com a bezerra, de ensinar ela a mamar, e é muito bom, realmente é muito bom. Mas se eu tenho alguns efeitos adversos, como a gente comentou lá de um bezerro que nasce menos vigoroso, bezerros que nascem, entre aspas, muito molengão, que daí não consegue mamar, que tem aquele score a pigar mais baixo, eu não vou ter colaboradores que tenham tempo para estar oferecendo na mamadeira esse colostro. Então, eu preciso passar na sonda, né? E não só o tempo do colaborador, essa bezerra precisa do colostro quanto antes. Então, a avaliação entre sonda e mamadeira é você avaliar fazenda por fazenda a necessidade que a fazenda tem. Eu já tive muitas fazendas também, a gente tinha uma falha na colostragem e você ia ver o volume era adequado, o Brix era bom, mas a gente ia ver, os bezerros não mamavam nas primeiras horas. Eles esperavam o bezerro se levantar, se secar e buscar esse colostro. E com isso passava das 6 horas. Porque é um recém-nascido, ele vai demorar mesmo. E se a gente esperar isso, a perca na frente vai ser muito maior. Aqui são alguns efeitos relacionados ao comprometimento da qualidade desse colostro, que seria o quê? O efeito de eu atrasar a ordenha desse colostro. Ou seja, vocês sabem que a vaca é uma máquina de produzir leite. Então, a partir do momento que ela pariu, o corpo dela entende que ela tem que produzir leite. Então, se a gente não fizer a ordenha o quanto antes após o nascimento, pelas questões hormonais e de produção dessa vaca,
esse colostro vai começar a ser diluído no útero pelo leite que ela está produzindo. E aqui está demonstrando isso. Que a cada 1 hora depois do parto que a gente atrasa, entre aspas, assim, que a gente demora para ordenhar essa vaca, ocorre o processo de diluição e eu tenho redução de 32 gramas de imunoglobulina por litro de colostro, tá? Então, o que acontece também, uma dificuldade muito grande dentro das fazendas, os bezerros nascem à noite e essa vaca só vai ordenhar o colostro no outro dia cedo. E daí o que acontece? Ah, é uma vaca boa, super produtora e eu vou ter o quê? Um colostro de baixa qualidade, né? Daí a gente tem que apelar ou para colostro em pó ou para banco de colostro. Mas é isso que acontece, é o processo de diluição do colostro. Então, o negócio é para ser rápido, é para a gente acompanhar a natureza desse animal. E pensando ali na outra, né, outra parte da qualidade, a higiene. Aqui são os padrões aceitáveis, né, de contagem bacteriana e de contagem de coliformes. Coliformes é esterco, né, então a gente sabe que vai ter. O padrão aceitável ali para contagem de bactérias são 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, e uma contagem excelente abaixo de 50. Aceitáveis de coliforme é até 10 mil, tá? E abaixo de 5 mil seria uma contagem de coliformes excelente, tá? Como que a gente avalia isso daí? Geralmente a gente coleta uma amostra do colostro, eu já vou mostrar ali em que momento, né? A gente coleta uma amostra desse colostro e a gente toma ela como um parâmetro, porque a gente não está todo dia na fazenda, então eu não vou coletar a amostra de todo o colostro ordenhado nessa vaca para fazer análise de CBT, mas para a gente ter um parâmetro de como que tá. Porque se eu tenho uma quantidade excessiva de bactérias, eu vou ter redução de anticorpos, porque a hora que chega no intestino vai competir, e quem vai entrar mais fácil são as bactérias do que os anticorpos, tá? Aqui, então, quando a gente fala em higiene, o que a gente precisa lembrar dentro da fazenda? Uma mamadeira exclusiva para o colostro, um galão de ordenha exclusivo para colostro, porque muitas vezes acontece o quê? Que o galão que a gente utiliza para descarte de leite com o resíduo de antibiótico, uma vaca que está doente, é o mesmo que é ordenhado o colostro. E a gente tem uma contaminação cruzada aí. Lavagem adequada após cada uso, troca de bico, manejo de ordenha desse colostro, ou seja, realizar todos os procedimentos de higienização dos tetos ali, como pré-dip, com de remover selante, fazer a secagem da ponta do teto, fazer todo o procedimento. Higienização dos tarros, né, da teteira. E como que a gente faz ali a coleta? Quando eu vou realizar, se possível, né, se eu puder realizar, eu faço todos os processos. Eu coleto depois que ordenhou, depois que descongelou, quando eu tenho banco de colostro, ou uma amostra antes de você fornecer, depois dela ter passado por todos esses processos, passa de tarro para mamadeira, papapá. Então, o mais fidedigno é você coletar antes de fornecer, tá bom? Então, aí a gente consegue ter um parâmetro do quanto você está oferecendo de bactérias no colostro. Tem que ter uma certa quantidade, a gente sabe, né? Mas um limite também a gente precisa estar trabalhando. Por que eu falo isso também de relação de um limite e a gente tentar trabalhar de forma mais higiênica possível? Aqui é um trechinho de uma forma que eu consegui trabalhar dentro de uma fazenda que estava tendo muito problema de comunicação da ordenha com o bezerreiro. Ou seja, era ordenhado as vacas de colostro e ninguém avisava o pessoal do bezerreiro para vir buscar. E aquele colostro ficava parado lá. E ninguém, assim, ninguém pensava, não, mas vai aumentar a contagem bacteriana porque está na temperatura ambiente, né? Ninguém raciocinou esse tipo de coisa. E isso acontece, e acontece, assim, tipo, de uma forma muito gritante. Então, é uma fazenda que tem uma ótima qualidade de colostro em ordenha, né? E se a gente deixar em temperatura ambiente, o colostro é rico em gordura, rico em outros componentes. Vocês vê que no pegar é um produto muito denso. Então, a contagem bacteriana, ela se eleva muito rápido. Daí, o que a gente fez? Aqui é um pedacinho só, são 3 vacas ali, eu fiz com mais de 15 animais para poder mostrar para o pessoal o quanto crescia de bactéria. Né? Então, a primeira vaca ali ordenhou, eu coletei a amostra, mandei para fazer. Tinha a opção de fazer o CBT na fazenda, né? A CPP na fazenda. Então, a gente fez. Tinha uma contagem ali em torno de 22 mil. Ok, estava bom, né? A gente preconiza abaixo de 50. E o colostro ficou lá parado.
Meia hora depois, não tinham vindo buscar o colostro, eu coletei de novo. Daí, o que, que aconteceu? De 22 mil, já subiu para 34. E esse colostro permaneceu por mais uma hora. Eu coletei de novo. E essa amostra de 34 subiu para 41 mil de unidades formadoras de colônia, tá? De colônia por ml. Se vocês forem ver, teve um aumento significativo, ou seja, era um colostro que eu tinha uma qualidade excelente. E possivelmente essa contagem bacteriana aqui, que já me passou de um padrão que a gente gosta de trabalhar nessa fazenda, eu já perdi qualidade. Agora, vocês imaginem uma propriedade que não tenha um controle de qualidade excelente. O quanto não aumentou a contagem bacteriana, tá? Aqui, o armazenamento de colostro é uma estratégia, que nem diz, adotada dentro das propriedades para quando a gente tem colostro de baixa qualidade e a gente precisa usar colostros, que nem diz, acima de 25 BRICS. Claro, muitas propriedades ainda não conseguem fazer o banco de colostro, mas é uma mão na roda, né? É uma mão na roda para a gente estar utilizando. A gente só tem que atender alguns pontos, que seriam o quê? Congelar em porções pequenas, de 2 litros a 1,5 litro, ou no máximo 1 litro, né? Máximo 2, mínimo 1, em tabletes finos, para a gente conseguir o quê? Descongelar mais rápido. Então, tudo a gente tem que facilitar dentro dessa propriedade, né? Não só dessa propriedade, mas, né, para o colaborador que está lá fazendo esse processo todo dia, tá? O descongelamento de colostro. A gente tem que atender isso também, porque a temperatura da água para descongelar é de 45 a 50 graus. Quando eu passo disso, eu condenso esse colostro, ou seja, eu destruo, entre aspas, né, eu quebro as imunoglobulinas. E daí eu vou ter o quê? Um colostro, que nem diz, um falso positivo nesse colostro. Ou seja, ele vai me demonstrar ainda em BRICS que essa qualidade está alta, porém, eu já quebrei, eu já perdi as imunoglobulinas que estão dele. Então, eu vou estar dando praticamente um leite condensado para esse animal. Eu perco muita qualidade, só na fase de descongelamento, tá? Os pacotes facilitam esse processo, ele descongela um pouco mais rápido. Porque o que, que acontece dentro das fazendas? Antigamente, a gente congelava em garrafa, e daí a gente fazia o quê? Ia lá e tacava uma água fervendo lá, para descongelar mais rápido, mas a gente não tem noção do que o processo de descongelamento perde e muito a qualidade desse colostro. E por que que a gente falou em todos esses processos aí? Qualidade, quantidade, tempo e higiene. Ele diz, se eu tenho uma falha nessa colostragem, a correlação, por exemplo, de uma diarreia, de um quadro respiratório, ela é muito alta. Então, aqui é um dos levantamentos que a gente faz, esse aqui até de agosto de 2023, que às vezes eu utilizo de algum mês em específico, que fica bem visível, né, para a gente demonstrar, mas a correlação é essa aqui. Uma colostragem eficiente, na categoria excelente, a incidência de diarreia é muito pequena, porque eu transferi anticorpo, eu imunizei aquele animal, ele vai conseguir combater muito mais fácil aquela doença, ou às vezes nem vai ter, tá? Uma categoria moderada, eu tenho uma incidência moderada, porque é aquela história, eu tô, mas não tô, mas não tô bem, posso ter uma diarreia, mas é um pouco mais leve, né? E na categoria ruim de colostragem, uma falha de colostragem, a incidência de diarreia é muito mais alta, tá? Esses daqui não são dados estatísticos, são dados de campo nosso, real, de dentro das nossas fazendas, que demonstram isso, tá? E como que eu avalio, então, essa transferência de imunidade passiva? Eu coleto sangue, deixa eu ver se vai rodar o vídeo para vocês verem. Tem no Instagram, caso vocês queiram ver, né? Mas a gente coleta sangue dessa bezerra 48 horas após a colostragem, ou seja, basicamente 2 dias de vida, espero dessorar esse sangue, utilizo 2 gotinhas ali do plasma e utilizo o mesmo refratômetro que eu avaliei o colostro lá atrás, eu avalio o sangue dessa bezerra para ver o quanto de imunoglobulina eu consegui transferir para ela, tá? E ali são as categorias que a gente preconiza de colostragem, que foi o que eu mostrei lá no começo. Então, o vídeo ali está demonstrando, a gente realiza a coleta, esse aqui é um refratômetro digital, a gente utiliza uma gota e põe ali ele para fazer a leitura. Olha lá, aquela bezerra teve 10% BRICS, então, acima de 9,4 a gente estava numa categoria excelente. Então, esse é um equipamento, que nem diz, extremamente útil dentro das fazendas aí, que a gente precisaria ter
Esse é um digital, custa até um pouco mais caro, a maioria das fazendas hoje está preferindo pela precisão, mas a gente compra o refratômetro de Brix aí no Mercado Livre de 80 a 120 reais, então é um equipamento que é imprescindível aí para a gente ter dentro das propriedades, tá? E pensando na colostragem, qual que é o ponto principal? É você definir o protocolo operacional padrão para específica fazenda. Aqui é o demonstrativo de uma, então está demonstrando todo o passo a passo ali, imediatamente após o nascimento, e esse é o que a gente precisa fazer. A gente precisa padronizar os processos e facilitar para o pessoal. Porque quando vocês viram que a gente falou de bastante coisa ali da colostragem hoje, porém, se a gente não padroniza entre o que é certo e o que é errado, o que precisa ser feito dentro de uma fazenda, a gente não consegue eficiência na colostragem. E vocês viram que engloba vários setores, envolve pré-parto, envolve ordenha, envolve bezerreiro, tem muitas fazendas que trabalham com a parte de berçário e depois bezerreiro. Então, são vários fatores envolvidos, vários setores envolvidos dentro da fazenda. Então, a melhor forma de trabalhar é você padronizar. E você mostrar, né, assim, fazer um visual dentro da fazenda para quem teve falha nessa colostragem. Então, para quem teve falha, observação, é você monitorar aquele animal, porque a chance dele vir adoecer ou mesmo virar óbito é muito mais alta, tá? Pensando no segundo passo depois da colostragem, vem o leite de transição, que também é um tanto controverso dentro das propriedades, porque por praticidade, por questão de manejo. Mas, né, bezerros que recebem ali 2 ou 4 mamadas de leite de transição após a mamada do colostro, têm menor probabilidade de apresentar problemas de saúde, comparados a bezerros que não receberam esse leite de transição. Que daí a gente faz o quê? Dá o colostro e já muda para o leite que a fazenda está fornecendo, certo? Então, quando a gente faz esse processo, eu tenho que estar ciente que eu estou mudando, é basicamente a mesma coisa que eu mudar de uma dieta extremamente líquida dentro de uma fazenda para uma dieta extremamente sólida, digamos assim. É brusco a mudança de colostro direto para o leite. Por isso que a gente já chama leite de transição, ou seja, é uma transição do colostro para o leite integral. Então, assim, tem também os seus benefícios em ser fornecido. E os anticorpos que ainda tem nesse leite de transição, eles não vão ser absorvidos pelo intestino, mas ele vai fazer uma camada de proteção, ele vai fazer a imunidade local. E também vai, que nem diz, melhorar ali a imunidade frente a infecções ou virais ou bacterianas, ali como está demonstrando alguns estudos já bem antigos. Então, o que a gente preconiza dentro das fazendas? É você viabilizar o processo, mas se você não viabiliza o processo, tenha ciência de que nem diz que a gente pode ter alguns problemas digestivos, alguns problemas gástricos, mas tem que considerar a praticidade, não adianta. Tem muita fazenda que a gente não consegue fazer a ordenha de acordo com o horário de aleitamento. Então, ainda é uma prática que a gente tem que estudar para conseguir implementar dentro da fazenda. Mas é uma coisa que melhora e melhora muito a saúde das bezerras, tá? Mas acaba que a gente às vezes não consegue fazer. E tanto por mão de obra para executar por conta dos horários de ordem, tá? Mas fiquem cientes que é muito bom. Já tem estudos ali demonstrando que é necessário até 10 mamadas de leite de transição para eu ter uma melhora, que nem diz ali, na construção, no desenvolvimento do sistema gástrico de um bezerro. Mas é tudo estudo de viabilidade, de praticidade dentro da fazenda, que é o maior impasse para a gente estar utilizando, tá? Pessoal, vocês vão me falando aí em relação ao horário, porque eu tentei resumir, mas vocês viram que eu falo muito, então vão me avisando em questão de horário aí para vocês. Eu sei que tem hora que vai ficando maçante, então vocês vão me avisando. Vamos dar sequência então. Aqui seria a parte da desinfecção de umbigo, porque vamos pensar, a gente já, que nem diz, já nasceu, né? A gente já nasceu, a gente já prestou atenção em alguns pontos antes, a gente já fez a colostragem, ou às vezes a colostragem é feita só no berçário. Qual que é o primeiro
primeiro ponto que eu tenho que observar quando esse bezerro cai para mim lá no pré-parto, desinfecção de umbigo. E só com essa imagem aqui é o que a gente acaba trabalhando muito dentro das fazendas. É o quê? Né? As duas primeiras imagens ali da esquerda estão demonstrando o quê? Que o umbigo, ele é uma ligação entre mãe e feto, ainda durante a gestação. Após essa gestação, esse umbigo se rompe, porém, se ele era ligação mãe e feto, ligava a placenta com o bezerro, ele fazia comunicação, né? Ele era como se fosse um túnel de comunicação. Passava nutrição, troca gasosa e tudo mais. Quando esse bezerro nasce, esse túnel, essa porta de entrada, ela ainda fica aberta, né? Então, na imagem ali, vocês conseguem ver. E quando essa entrada fica aberta e eu tenho esse animal caindo num ambiente extremamente contaminado, eu vou ter contato direto com órgãos internos, tá? E o que eu preciso fazer? Eu preciso secar esse cordão umbilical e eu preciso que ele saia, né? Então, eu preciso que ele se desligue do abdômen desse bezerro, tá? Mas, para que isso seja feito, a gente tem que fazer o processo de desinfecção. E o processo total de cicatrização do umbigo demora 30 dias. Então, se a gente pensou ali em vários processos de colostragem, de higienização, de qualidade de colostro, de infecção bacteriana, de contagem bacteriana e tudo mais, e eu não realizei uma boa desinfecção do umbigo, eu posso dar um colostro de excelente qualidade. Mas o que entrou ali vai se espalhar para o organismo todo do animal. E por isso a gente tem aquela relação local de nascimento e umbigo. Esse estudo ali de 2003, ele fez o quê? Ele passaram suave em 20 bezerros que tiveram uma infecção umbilical, eles passaram um suave e fizeram uma cultura do que crescia naquela infecção. E cresceu todas essas bactérias, inclusive fungos ali, cresceu todas aquelas bactérias. E eu queria chamar a atenção para vocês na Klebsiella pneumoniae, na E. coli e no Enterobacter. Essas 3 bactérias ali, elas podem causar morte em até 6 horas de vida do bezerro. E estava no umbigo dos animais com infecção. Então, eu chamo muita atenção para essa parte do local de nascimento. Então, eu posso ter um bezerreiro lindo, ter todos os equipamentos para fazer uma boa colostragem, mas eu tive um nascimento num local inadequado. E mostrando ainda os dados ali relacionados ao padrão ouro, me demonstra o impacto por local de nascimento. Então, quando eu tenho animais que nascem em piquete ou em compost barn, que tem uma presença muito maior de micro-organismos, eu tenho uma taxa de mortalidade muito maior do que um animal que nasceu numa baia de parto com cama, com controle de desinfecção, tá? E não só a taxa de mortalidade, mas eu tenho uma incidência de diarreia mais alta também nos animais que nascem em piquete, que tem variação de barro, esterco, chuva, do que animais que nascem em um ambiente controlado, tá? E quando a gente não tem acesso aos locais de nascimento, a gente faz esse scorezinho aqui, que não parece nada, porém, às vezes é tudo que a gente precisa para conseguir chegar para o produtor e falar, olha, eu estou tendo uma contaminação excessiva desse animal logo depois que ele nasceu, e eu não vou conseguir controlar nem com colostragem, tá? Então, esse daqui é só um parâmetro de pré-parto, um parâmetro de ambiência de pré-parto, que mostra para mim o desafio logo nas primeiras horas de vida. Então, sim, tem bastante propriedades que a gente faz esse parâmetro, a gente vê qual que é a sujidade que o bezerro chega dentro do bezerreiro, a gente já tem uma ideia de qual vai ser o desafio para a gente estar trabalhando ali. Aqui são só as onfalopatias infecciosas, as denominações, porque a gente tem ali, né, várias estruturas no cordão umbilical, né, então eu tenho úraco, veia, artéria, né, e quando eu tenho uma infecção, eu posso ter a panvasculite, que seria a inflamação tanto das artérias quanto da veia, quanto do úraco, a onfaloflebite seria inflamação da veia em si, a onfaloarterite, inflamação das artérias, a uraquite, inflamação do úraco, ou mesmo a persistência do úraco, tá? Só a título de curiosidade para a gente trabalhar. Pensando na parte de infecção do umbigo, como que eu monitoro esse umbigo? Porque a primeira desinfecção vai ser a primordial, depois eu só dou continuidade, né? Mas a primeira desinfecção vai ser primordial.
E como é que eu vejo se essa estrutura está bem cicatrizada, se ela está regredindo, se ela está fazendo um processo bom de cicatrização? Eu faço a palpação. Então, aqui vocês estão vendo, a gente está palpando esse animal. Esse levantar ali a barriga, o abdômen, é considerado um parâmetro que indica incômodo. Então, não é para a bezerra se incomodar, porque a princípio, depois que ela nasce, esse cordão perde totalmente a funcionalidade. Então, ele fica inativado. Se você pega, não é para ela sentir. Vocês sentem dor quando vocês pegam no umbigo de vocês? Não sentem, a não ser que a gente tenha uma hérnia ou algum outro problema. É o mesmo quadro das bezerras. Então, eu fazer a palpação durante o processo de desinfecção, ali pelo menos nos 5 até 10 primeiros dias de vida, é essencial para mim diagnosticar uma inflamação precoce desse umbigo. E por que a gente fala isso? Quais são os sinais clínicos de uma onfalopatia? Para de mamar, apatia, febre, dor, dificuldade respiratória, secreção nasal, abscesso local. Se você for ver, são sinais clínicos amplos, que a gente tem em várias doenças, tá? E quais que são as doenças em si, os problemas em si que levam a esses sinais clínicos? Abscessos, artrite, poliartrite, broncopneumonia, cistite, peritonite, diarreia, meningite, hepatite, hérnia, persistência do úraco, septicemia e óbito. Tudo por conta de uma infecção nesse umbigo, tá? Aqui eu trouxe só um resumo básico para vocês dessa parte, assim, tipo, de uma forma geral. Desinfecção de umbigo. O que eu tenho que prestar atenção? Primeiramente, né, a imersão de umbigo com solução de iodo, ou 7% ou 10%, é o método mais eficaz para prevenir as infecções e mortalidade nos bezerros. É o iodo, e não, assim, tem outros, né, que eu até vou comentar aqui, ó, que é a clorexidina, que tem demonstrado bons resultados, porém precisam de mais estudos. Mas é o iodo e não tem conversa. Então, não tem como a gente fugir dentro de uma propriedade de utilizar uma tintura de iodo 10 ou 7% para fazer a desinfecção. Jamais a gente colocar iodo dentro do umbigo, porque causa tromboembolismo, porque ele queima e forma coágulos, né? E esse coágulo pode se desprender e a gente perder esse animal. Isso já aconteceu comigo, porque quando eu aprendi a fazer as desinfecções do umbigo, assim, eu fui muito assustada que tinha que fazer, e tinha que fazer muito. Deu o que eu estava fazendo? Eu tinha que fazer muito, tinha que fazer cair, tinha que fazer curar aquele umbigo de uma vez, que eu colocava iodo dentro. E daí as bezerras começaram a morrer, simplesmente morrer. Eu desinfectava, nascia, no outro dia amanhecia morta. E daí, quando a gente não fazia necrópsia, daí acabou começando a fazer em todas, porque eu tive muita morte uma atrás da outra, a gente foi abrir as bezerras, tinham vários trombos, vários coágulos no decorrer do cordão inteiro, ligando no coração, ligando no fígado, ligando na bexiga, por causa do excesso do iodo que eu estava fazendo, tá? Jamais utilize Lepside ou spray roxo, porque ele intoxica o tecido e não cicatriza. E a gente quer o quê? A gente quer processo de mumificação, a gente quer um ressecamento do cordão. E o spray roxo, ele vai, entre aspas, ressecar, mas ele vai intoxicar. E ele não vai conseguir cair, tá? Fora que a gente pode ter alguma reação local. Não utilize álcool 70, porque eu também já tive propriedades que os proprietários chegaram para mim, Maria, mas a gente faz desinfecção das crianças com álcool 70, por que eu não posso fazer na bezerra? Ele vai, entre aspas, demorar mais para cicatrizar, mas ele vai cicatrizar. Porém, o iodo tem uma evaporação muito, ou o iodo, o álcool tem uma evaporação muito rápida, e ele não penetra nos tecidos, e a gente está lidando com um animal com estruturas robustas frente a uma criança, né? Então, o álcool, ele não penetra nos tecidos que são necessários que regridam, que são necessários fazer a cicatrização, tá? Então, a gente não utiliza. Não amarrar por conta do quê? Coágulo, né? E geralmente a gente amarra e daí nasce uma bezerra, outra bezerra, mais uma bezerra, mais outra bezerra, daí eu tinha que fazer aleitamento, eu tinha que fazer um monte de coisa, e o que eu faço? Esqueço de desamarrar. E quando eu esqueço de desamarrar, aquele sangue parado, coagulado, vai fazer o quê? Necrosar, tá? Umbigo rompido. Umbigo, ou seja, que não tem o cordão. Às vezes a vaca lambe tanto, ou mesmo, ou pisa, e que se rompe.
que a gente faz? A gente usa pomada cicatrizante para fechar o abdômen. E daí eu não utilizo o iodo, porque eu não tenho cordão para secar, não tenho cordão para mumificar. Então, eu não vou utilizar o iodo. Posso utilizar na primeira pegada para ele dar aquela secada e depois eu vou secar com pomada cicatrizante. E se usar, né, a gente precisa usar o iodo em umas concentrações um pouco mais fracas para conseguir fazer o processo de cicatrização sem que eu tenha o cordão. E armazenar o iodo da forma correta. Armazenar o iodo da forma correta seria o quê? Isolar ele da luz, porque a luz oxida o iodo. E daí a gente acontece o quê? Começa a perder eficiência. Eu já tive também casos em que a gente curava e parecia que não curava, sempre estava úmido os umbigos, sempre estava infeccionado, e a gente ia ver, o iodo ficava lá assim, tipo, quase quente no sol. Então, o que era 10% passou a ser 3, 4%. A gente estava perdendo muita eficiência só com a forma de armazenamento desse iodo, tá? Aqui está o protocolinho geral, que a gente tem lá no Instagram também, utiliza nas fazendas, né? Por quanto tempo? Geralmente, de 1 a 5 dias é o suficiente, a não ser que eu esteja trabalhando com animais de FIV, onde o cordão umbilical é muito mais calibroso. Eu acabo tendo que curar de 7 a 10 dias, né? Mas a variação é essa, de 5 a 7 dias, a gente está realizando a cura. Depois disso, ele já fez o processo, ele vai cair sozinho. Eu só preciso manter o monitoramento para ver se fechou realmente aquele coto, tá? Se fechou realmente o abdômen. Aqui seria o quê? A gente já fez a colostragem, a gente já fez a desinfecção de umbigo, e o outro ponto importante é o quê? Eu receber esse neonato. O local que eu estou recebendo esse neonato. Se a gente teve uma devida atenção com o local de nascimento, não adianta nada eu receber esse animal numa casinha que eu acabei de tirar um bezerro desmamado, ou mesmo numa casinha que eu tive um animal doente, ou mesmo um ambiente que não está bem desinfetado. Então, aqui só eu trouxe o processo que a gente realiza em uma propriedade, onde o bezerreiro é simples, de madeira, é uma leiteria familiar, porém o processo de desinfecção é muito bem executado, tá? Então, a gente precisa preparar o local para receber esse neonato. Então, eu vou estar fazendo o quê? A limpeza e a desinfecção, eu vou tirar toda a matéria orgânica que tem ali, eu vou passar desinfetante aqui, a gente está utilizando o cal, e o cal faz o efeito do quê? O processo de bacteriostático. Então, se eu limpo, tiro toda aquela matéria orgânica, desinfeto aquele local, o cal vai manter isso por um período. Então, eu estou preparando aquele ambiente para receber o cal. Ele sobe uma temperatura, né, o cal virgem, sobe numa temperatura bem alta e depois ele baixa. Esse processo de subir muito a temperatura, ele estagnina, né, ele impede a multiplicação de algumas bactérias, tá? E eu vou diminuir, então, a carga microbiológica daquela instalação. E, pensando em mais um outro ponto, seria o vazio sanitário. Ou seja, eu preciso deixar aquele local descansar. E por que eu deixo aquele local descansar? Para evitar a multiplicação, né, e a multiplicação e a nova reinfecção com outros micro-organismos. E aqui tem um estudo de 2021 que mostra que um vazio sanitário de 10 a 14 dias reduz significativamente os riscos de doença, comparado a períodos inferiores a 10. Então, se a gente for ver, a gente às vezes não faz nem 5, né? Então, o nosso risco de ainda assim colocar um bezerro em um ambiente contaminado é muito grande, tá? Então, eu só ressalvo ali que a gente precisa preparar o ambiente para estar recebendo esse animal. E isso também é muito variável de fazenda para fazenda, porque eu tenho instalação diferente, eu tenho materiais de cama diferente, eu tenho materiais da instalação diferente, eu tenho animais que vão direto para um bezerreiro coletivo, né? Então, eu tenho essa diferenciação, tá? Espera só um minuto. Aí, deu certo. E qual que é o objetivo principal em si, né, geral, de toda essa parte da criação? Qual que é o nosso objetivo? É fazer um bezerro que nasce considerado monogástrico se tornar um ruminante. E aqui eu trouxe essa tabela que mostra para a gente mais ou menos em porcentagem, né, de tamanho,
de quanto tem o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso, tá? E a gente precisa fazer o quê? Desenvolver o rumen, ou seja, em torno ali de 25%, até ele chegar em torno de 65% de tamanho. Eu preciso, entre aspas, regredir o abomaso, tá? E eles acabam se invertendo de função, né? O que antigamente a gente passava ali para o abomaso receber aquele colostro, fazer o processo de digestão, hoje ele vai trabalhar um pouquinho menos quando eu tenho um animal pré-desmama. Quem vai trabalhar mais vai ser o rumo. Então, agora vocês imaginem a gente ter que fazer todo esse desenvolvimento num curto período de tempo, que é o quê? O período do aleitamento. Ou seja, tem fazendas que a gente tem que fazer esse processo em 60 dias. Ou seja, em 60 dias a gente tem que transferir uma imunidade para essa bezerra, evitar que ela tenha doença infecciosa, minimizar todos os BOs que ela poderia ter e tornar ela um ruminante ainda, fazer o desenvolvimento gástrico dela, né? Mas como é que a gente controla esse processo durante a criação de bezerra? É com o aleitamento e com a dieta sólida. E pensando no aleitamento, né, eu trouxe alguma reflexão ali para a gente estar pensando um pouquinho junto, que seria o quê? Qual leite que eu vou dar para essa bezerra, né? Então, hoje a gente tem alguns disponíveis, que seria o quê? Leite de descarte não pasteurizado. E quais os... Quem diz ali o que eu tenho que pensar? O volume necessário depende do número de bezerras criadas. Então, se eu tenho uma fazenda com uma quantidade, uma lotação muito grande dentro de um bezerreiro, será que essa quantidade de leite de descarte é o suficiente para me aleitar esses animais? O volume que eu vou fornecer, tipo, eu trabalho com volume alto, 8 litros de leite por dia para cada bezerra. Será que eu vou ter esse volume no meu leite de descarte? Né? Será que eu vou comportar esse volume ou será que eu vou ter que voltar para os 6? Né? Da idade a desmama, porque se eu tenho também uma fazenda com um número muito grande de animais em aleitamento, eu tenho que fazer um controle, né, de idade a desmama. Eu não vou conseguir, né, a não ser que o produtor queira, mas eu não vou conseguir desmamar esses animais com 90 dias. Eu vou ter que reduzir um pouquinho mais, porque senão eu vou ter um excesso de lotação. Será que a minha instalação comporta tudo isso? Pode ser que não. E do número de vacas ou paridas ou tratadas no rebanho para eu utilizar esse leite de descarte. Então, entre aspas, assim, seria uma fazenda que utiliza o leite de descarte que tenha uma quantidade grande de forma estratégica, ou seja, vou fornecer para os bezerros. O sucedâneo, que depende do quanto a fazenda está disposta a investir e do produto de qualidade que eu vou usar, porque também não adianta eu pagar caro num sucedâneo, porém ele tem uma qualidade ruim, porque eu não vou sair do lugar. O leite de descarte, porém pasteurizado, que vai depender da quantidade também de animais alimentados, da disponibilidade e do volume, e de um pasteurizador, né? Então, eu tenho o investimento do pasteurizador para estar fazendo. E o leite integral, que seria o leite in natura, o leite cru. E eu vou depender também do quanto a fazenda pretende investir, por quê? Porque a fazenda vive do quê? De venda de leite. E eu remover um leite do tanque para fornecer para os bezerros, eu tenho que ter, que nem diz, uma plena consciência que eu vou perder uma certa quantidade considerável de volume entregue para o laticínio para alimentar os meus bezerros, né? Disponibilidade de volume e detalhe, um leite de qualidade. Então, vocês tomariam um leite cru de uma propriedade que vocês não sabem se tem muita doença ou não? Então, a gente não toma, né? E daí, a gente entra em algumas reflexões aqui. O leite integral pasteurizado. Estudos ali indicam, né, mostram pra gente que o leite integral pasteurizado, o leite bom pasteurizado, apresenta maior ganho, né, de peso diário das bezerras, menor taxa de morbidade e de mortalidade em comparação com algumas alimentadas com sucedâneo. Por quê? Porque geralmente, os leites que a gente tem disponíveis, os sucedâneos aqui no Brasil, tem uma matéria-prima de qualidade um pouco inferior comparado com os americanos, né? Mas a gente tem leites muito bons no mercado, né? Mas os estudos mostram isso, que o leite integral pasteurizado, ele é melhor que o sucedâneo. Composição nutricional. Possui maior concentração de proteínas e gordura em comparação com o sucedâneo, por quê?
um sucedâneo passa por um processo térmico para se tornar um sucedâneo. Então, a gente tem alguma perca de qualidade, né, em composição nutricional. E que acaba, daí, no caso, contribuindo para esse melhor desenvolvimento. A pasteurização elimina bactérias patogênicas presentes no leite, ou seja, reduz o risco de doença. Então, o risco que eu teria de utilizar um leite cru, eu reduzo com a pasteurização. Porém, todavia, entretanto, né, a pasteurização não elimina a toxina de algumas bactérias. Então, ainda assim, eu tenho certos riscos, né? A gente tem que ver as vantagens e desvantagens de todos. É essencial, então, a gente garantir que o processo de pasteurização seja realizado de forma correta. Aqui está os dois processos. A pasteurização lenta tem que chegar a 63 graus por 30 minutos, ou a rápida de 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos. Ou seja, o leite integral pasteurizado tem as suas vantagens, porém, a gente tem um certo investimento, e é um investimento alto para fazer a pasteurização e a manutenção do pasteurizador, né? A estimativa de ganho de peso de um leite integral pasteurizado seria de 700 a 950 gramas por dia, tá? Então, se a gente for lembrar lá daquele estudo que eu mostrei lá na frente para vocês, que teve um parâmetro de 850, sendo 850 para cima bom e 850 para baixo ruim, o leite integral pasteurizado estaria super dentro de um padrão ótimo, tá? O sucedâneo. A vantagem dele é que ele tem uma fórmula padronizada, é fácil de preparar, fácil de armazenar, porém, também, ele precisa ser preparado de uma forma homogênea. Então, não adianta nada eu pegar um sucedâneo de extrema qualidade num utensílio em que eu não consiga bater e homogeneizar esse leite com a água, eu estou perdendo a qualidade do meu sucedâneo. Algumas desvantagens. Produtos com proteína vegetal reduzem o desempenho e aumentam problemas entéricos. Ou seja, a proteína vegetal, a bezerra não consegue digerir. Então, a maior dificuldade que ela vai ter vai ser o quê? Ela vai se alimentar dos outros componentes do sucedâneo, mas a proteína que seria o essencial para ela não consegue. Ela não consegue absorver, ela então perde aquele desempenho, tá? E relativamente um custo alto. Então, hoje, um saco de 25 quilos está custando ali muito mais de R$ 500. Então, é um custo mais alto, né? O ganho de peso estimado é de 600 a 800 gramas. Não é ruim, mas também não é excelente, tá? Então, eu tenho que ter essa visão que eu fornecendo sucedâneo, ou eu compenso em volume, ou eu consigo um produto de extrema qualidade com proteína láctea 100% para eu conseguir um desempenho similar ao leite integral pasteurizado, tá? Esse estudo também mostrou exatamente isso em 2011. O leite integral sem pasteurizar é uma prática comum, né, dentro das fazendas, onde eu não tenho disponível o leite de descarte. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia se trabalha muito com a qualidade do leite dentro das propriedades. A qualidade do leite é uma exigência do laticínio e do próprio consumidor. Então, se eu tenho um leite de qualidade dentro da fazenda, eu não tenho leite de descarte. E se eu não tenho leite de descarte e eu quero dar leite bom, integral para as bezerras, eu acabo utilizando leite sem pasteurizar. Porém, nisso, eu acabo tendo alguns riscos, que seriam o quê? O risco de transmitir bactérias patogênicas, como desse estudo aqui demonstrando de 2009, o risco de transmitir salmonela, micoplasma e coli, tá? Então, eu tenho que avaliar esse risco em estar fornecendo leite cru, leite integral para as bezerras sem pasteurizar, né? Então, eu preciso selecionar esse leite, assim, fazendas que fazem controle leiteiro, que fazem cultura todo mês. Se eu conseguir viabilizar isso, seria dessa forma. Uma vaca que não seja positiva para uma E. coli, né? Uma vaca que seja extremamente saudável. Mas como é que eu controlo isso dentro de uma fazenda? Não é fácil, né? Mas apresenta melhor desempenho dos animais. Então, daí é uma pergunta que eu acabo, né, fazendo. Qual que é o melhor leite? O meu trabalho dentro da fazenda, como consultora, é apresentar esses dados, né? Apresentar os números da fazenda, e daí a fazenda faz a escolha. Não sou eu que faço essa escolha. Então, por isso que se alguém chegar e vir me perguntar, qual que é o melhor leite, qual leite você prefere dar?
Na verdade, eu não prefiro nada. Eu só prefiro levantar os números que eu tenho na fazenda, estudar a viabilidade, estudar o manejo dessa fazenda, e a partir do momento que a fazenda decidir, aí eu trabalho com o que eu tenho para explorar o melhor do que a fazenda tem a oferecer. Então, todas as formas são viáveis quando analisados os riscos e sabendo as vantagens e as desvantagens. Nessa tabela ali eu só coloquei algumas vantagens e desvantagens de cada uma, e depois eu vou estar passando para vocês, tá? Em relação ao volume, volumes maiores. Hoje a gente trabalha com volumes maiores, né? Então, é de 6 a 8 litros. Apresenta um maior desempenho, ganho de peso diário mais alto na desmama com esses volumes. Quando me pergunto, Maria, quando que você trabalha com 6, quando que você trabalha com 8? Gente, eu trabalho com 6 praticamente em todas as propriedades, tá? 8 litros eu trabalho nas fazendas que querem refinar ou que querem trabalhar 100% com sucedâneo, porém a gente tem aquele desenvolvimento que chega no limite ali de 800 de 900, e não passa disso. Daí eu estou fazendo o quê? Oferecendo um leite, um sucedâneo de qualidade, porém num volume um pouquinho maior. Só que daí eu tenho que estudar a forma com que eu vou trabalhar o meu protocolo de aleitamento, que também é variável de fazenda para fazenda. Não existe uma receita de bolo, não existe um protocolo correto, né? Isso a gente vai estudar pico ou quando as bezerras começam a comer mais, qual que é o pico que eu consigo mais ganhar peso com leite ao invés da ração. Tem fazendas que é com 30 dias, tem fazendas que é com 40. Então, esse valia. E tudo é o quê? Você levantar o número, tá? A única coisa que a gente trabalha, e trabalha muito nas fazendas, é o tipo de desmama. É o quê? Entre desmama abrupta e desmama gradual. A desmama gradual tem inúmeras vantagens, só que é muito difícil de você montar. Então, você tem que ter que nem diz, um controle muito grande dentro da fazenda para você ir fazendo a redução de leite por grupo, passando para os colaboradores. Mas o que a gente trabalha muito nos bezerros? Redução de estresse. O bezerro ele já nasce estressado, gente. O bezerro já nasce com nível de cortisol altíssimo. Quando a gente muda do colostro para o leite, ele estressa de novo. Daí, daqui a pouco, a gente começa a fazer os manejos, né, de pesagem, manejo de vacina, vermífugo, não sei o que, não sei o que. O que a gente acaba fazendo? Estressando mais. E a desmama é muito pior. Então, a gente tenta fazer uma desmama gradativa para reduzir o estresse, porque o estresse faz perder desempenho. E, às vezes, perder esse desempenho de 3 a 5 dias é o que eu, que nem diz, preciso para ter bezerras que ficam refugando na recria, tá? Então, a gente trabalha o tipo de desmama, tá? Lembrando, gente, que o volume de 4 litros é considerado restrição alimentar, uma vez que esse volume não atende às necessidades nutricionais de uma bezerra em crescimento. Lembra aquela frase que eu falei para vocês, que não adianta a gente exigir da genética se eu estou oferecendo menos? É isso daí. Então, não adianta eu exigir que um animal tenha um bom desempenho se eu forneço 4 litros por dia. O 4 litros, ele só vai sobreviver, mas ele não vai fazer um bom desenvolvimento, tá? O que eu posso controlar em relação à dieta líquida? São os fatores de risco. O que são os fatores de risco? O tipo de fornecimento do leite, entre balde e bico. Então, isso daqui eu sou bem chata, né? Qual que se prefere, Maria? 100% bico. Por quê? Por conta da aspiração. E por que eu falo da aspiração? Não é que o bezerro vai aspirar tanto líquido que vai fazer uma falsa via e ele vai morrer por pneumonia aspirativa. Não. É que quando eu tenho um bezerro mamando no balde, eu tenho violação da primeira linha de defesa do trato respiratório, porque o bezerro não sabe trancar a respiração para mamar. Então, ele vai ter muito leite no canal respiratório, ele vai ter muito leite no trato respiratório. E isso vai tirando a camada protetora, a camada mucosa protetora do trato respiratório. Então, todas as fazendas que eu trabalhei que aleitavam no balde tinham maior incidência de pneumonia. Mas não era uma pneumonia porque aspirou leite, era uma pneumonia porque eu violei a primeira linha de defesa do trato respiratório, que é aqui o trato nasal, tá? Higiene. Adianta eu comprar um sucedâneo de alta qualidade
mas bater ele numa água com excesso de contaminação, numa água com muito esterco, numa água suja, não adianta. Ou mesmo no equipamento que não esteja limpo, né? Eu vou estar contaminando, eu vou estar fornecendo muito mais micro-organismos do que um leite pasteurizado, por exemplo. Saciedade. Esse é outro ponto que eu tenho um nervoso quando eu vejo os bichos mamando em balde ou quando eu vejo os bicos abertos. O pessoal passa o canivetão para mamar. A bezerra precisa ficar saciada, gente. Lembram que eu comentei que ela mama em torno de 12 vezes por dia? E a gente corta essas 12 vezes em só 2 refeições? E eu ainda quero que ela fique saciada, eu quero que ela mame rápido. É igual a gente quando senta para almoçar e você engole a comida. Não dá 2 horas, você está com fome de novo, porque você não ficou saciado. E isso daí perde muito o desenvolvimento gástrico das bezerras. Elas não conseguem desenvolver musculatura, papila ruminal, tamanho de rumen, musculatura de abomase, elas não conseguem desenvolver quando elas não estão saciadas, tá? Equipamentos e materiais. A questão da higienização e da qualidade desses equipamentos, tá? Um pasteurizador com uma boa manutenção, né? Um balde que que eu consiga abrir para limpar, ou fazer o processo de limpeza. A mamada cruzada, que também está relacionada com a saciedade. Se eu não tenho saciez nesses animais, eles vão fazer o quê? Mamada cruzada, eles vão mamar uma na outra, eles vão mamar em objeto, eles vão querer comer cama. E se a gente não faz um manejo higiênico do local, eu vou ter um excesso de contaminação. E sim, parece besteira, mas acontece muito. As fazendas que eu tenho maior transmissão de doença, tipo, maior alta morbidade, é quando eu vejo esse tipo de comportamento, é mamada não nutritiva. Então, eu trabalho com fatores de risco, né? Eu trabalho com o que eu posso controlar, melhorar e ajustar, tá? Aqui, quando a gente fala em controle de risco, não tem como a gente falar sobre o microbioma gastrointestinal. Ou seja, é o conjunto de micro-organismos vivos, bactérias, vírus, fungos, protozoários que habitam no trato digestivo das bezerras, principalmente rumen, intestino delgado e intestino grosso. E quais são os principais problemas que eu tenho nas bezerras logo nos primeiros dias de vida? Diarreia. Alguns problemas gástricos, úlcera, indigestão, né, constipação intestinal. Eu tenho bastante problema. Mas por quê? Porque eu não consegui fazer o desenvolvimento do microbioma gastrointestinal. E olha, aqui nessa tabela está citando as funções dele. Quais que são as funções dele? Digestão, imunidade, colonização intestinal, desenvolvimento intestinal e homeostase metabólica. E por que a gente fala isso? Porque logo que nasceu, eu já consigo fazer uma desbiose. Antes mesmo dela se desenvolver, eu já não consegui fazer esse controle do microbioma. E aqui são alguns fatores que influenciam a formação desse microbioma. Esse microbioma é ele que vai fazer digestão, que vai fazer saúde intestinal, que vai fazer saúde gástrica. Quais são os fatores que influenciam? Contato com o canal do parto, ou seja, um animal, eu fiz uma assistência, porém estava com o períneo todo sujo. O ambiente que esse animal nasceu, né, uma baia muito contaminada, ou num piquete que eu não consigo ter um controle, num compost, o colostro de má qualidade que eu dei, ou mesmo os equipamentos sujos que eu forneci esse colostro, a dieta líquida em si, tanto colostro, leite sucedâneo, uso de antibiótico, higiene ambiental, depois introdução de sólidos, né, um concentrado adequado, uma forragem, manejo sanitário, estresse. Então, tudo isso aqui influencia na formação do microbioma. E eu chamo a atenção para vocês em relação aos metafiláticos, que seriam o quê? Ah, mas se eu tenho todo esse problema com a parte de formação de microbioma, com a parte higiênica, porque eu não consigo controlar, eu vou fazer já um antibiótico no primeiro dia de vida. Aqui eu trouxe 6 pontos que nem diz que a gente precisa ter atenção quando eu faço metafilático. Quando eu uso antibiótico no primeiro dia de vida, eu vou causar o quê? Desbiose intestinal grave. Os antibióticos eliminam bactérias benéficas, eliminam as maléficas, que eu quero que elimine, mas as benéficas também, né? Antes mesmo do seu estabelecimento natural.
eu vou ter o quê? Redução da imunidade local, maior risco de infecções oportunistas, ou seja, E. coli é uma bactéria comensal, ela está lá, porém, quando ela encontra com as suas cepas patogênicas, aí eu perco o controle, não é mais uma E. coli normal, é uma E. coli muito agressiva, né? Seleção de bactérias multiresistentes, porque eu já comecei a oferecer antibiótico no primeiro dia de vida, né? E aquele antibiótico ali está se formando um microbioma. Ele vai entender que aquilo é normal, tá? Supressão imunológica, então os antibióticos alteram o microambiente intestinal e sinalizam para a imunidade que aquilo está ok, né? Então, aquilo está ok. Ela não precisa se desenvolver, ela vai fazer o quê? Suprimir a imunidade que a bezerra está formando, tá? Impacto no metabolismo neonatal, ou seja, alguns antibióticos interferem na absorção de nutrientes, porque ele usa muito o metabolismo do fígado. Então, ao invés da bezerra absorver os nutrientes que a gente está fornecendo para ela está metabolizando os antibióticos que a gente deu, tá? Risco de interferência na transferência de imunidade, igual eu falei, o uso precoce de antibiótico pode interferir na absorção de alguns componentes, incluindo imunoglobulinas. Consequência, falha na colostragem. Então, aumento de mortalidade e morbidade. E um custo totalmente desnecessário. E por que eu falo de um custo desnecessário? Esse estudo aqui, conduzido em São Paulo, mostrou um estudo ali que forneceram um metafilático, um antibiótico no primeiro dia de vida, ali até 12 horas após o nascimento, e um grupo controle, pensando no quê? No controle de diarreia. E foi coletado e avaliado, né? Foi coletado fezes desses animais em determinados dias para fazer o isolamento de algum agente possível causador dessa diarreia e avaliando o score fecal, ou seja, avaliando o grau dessa diarreia. Eles coletaram com 12 horas após o nascimento, 3 a 5 dias, 7 a 9 dias, 13 a 15 dias, 20 a 23 dias e 27 a 30 dias. E os resultados foram o quê? O uso precoce de antibiótico próximo ao nascimento não trouxe benefícios sobre a prevalência de diarreia, uma vez que foram identificados cripto e rotavírus e não houve diferença no ganho de peso. Ou seja, a gente fez uma medicação que custou e custou caro, né? Aqui está demonstrando os gráficos para a gente refletir. Custou caro fazer essa medicação, foi numa quantidade grande de animais para controle de diarreia, porém os graus de diarreia se mantiveram os mesmos entre o grupo que recebeu antibiótico e o grupo que não recebeu antibiótico, e pior ainda, foi diagnosticado um vírus e um protozoário. E a gente estava usando um preventivo, né, entre aspas, um metafilático de antibiótico. Então, vale a pena a gente fazer a metafilaxia? Em alguns casos, sim, mas com que eu tenha certeza de qual agente patogênico está me causando esse problema. E detalhe, esse agente patogênico vem de algum lugar. Então, eu fazer uma metafilaxia é só até eu encontrar a causa primária desse problema, tá? E como que eu vou reduzir, então, que nem diz, as taxas de natimorto, a mortalidade, a morbidade, que seriam falite, diarreia, pneumonia, e como que eu vou atingir aquela eficiência de colostragem, aquele ganho de peso acima de 850? Eu preciso fazer o quê? Um planejamento antes mesmo da bezerra nascer. Eu preciso ter conhecimento da adaptação neonatal e como auxilia esse bezerro logo depois do parto. Eu preciso pensar nos pilares da colostragem para desenvolver o sistema imunológico desse animal. Eu preciso minimizar a exposição a patógenos, diminuir fatores de risco. Eu preciso ter muita higiene em todos os processos, em todas as instalações. Eu preciso fazer uma transição do colostro para o leite de transição, para sucedâneo, para leite, para concentrado, né, concentrado volumoso. Então, eu preciso fazer o desenvolvimento ruminal. Eu preciso transformar um monogástrico em um ruminante. E eu chamo atenção para isso aqui. E por que toda essa conversa que a gente teve hoje? Por que hoje a gente nem falou de diarreia? A gente só falou de alguns pontos que a gente tem que chamar atenção para dentro de um bezerreiro. Por causa disso daqui. Foi uma propriedade com surto de mortalidade de bezerras, logo nas primeiras 6 até 12 horas de vida. E a gente teve um isolamento do quê? De E. coli.
E a gente fez, né, a sorotipagem, a gente fez o isolamento da cepa e a gente identificou uma E. coli enterotoxigênica, a ETEC, né, uma das cepas mais agressivas da E. coli que tem. E a E. coli, como a gente comentou, ela é comensal. Então, ela pode já estar na bezerra, ela pode já estar na vaca, ela pode já estar em qualquer ambiente. E aonde que a gente encontrou ela? Eu chamo atenção aqui para vocês, no colostro. A gente, aqui é um pedacinho ali, ó, de 3 análises que a gente fez, e a gente encontrou a E. coli e sorotipou essa E. coli no colostro. Então, a gente falar, entre aspas, assim, da diarreia, da doença respiratória, dos problemas que o bezerro tem, sem antes fazer o básico bem feito lá atrás, não adianta a gente saber tratar a diarreia, a gente identificar a diarreia, a gente saber o melhor soro, a gente sabe, se a gente não fez o básico, tá? E daí, a gente começa, nesses meios de surto, a gente começa a pensar em tudo isso aqui. Contagem bacteriana do colostro, pode ter interferido. O parto, pode ser uma bezerra que nasceu menos vigorosa. O score de vitalidade, como é que estava. O manejo adequado do local que essa bezerra nasceu. Qual que foi a transferência de imunidade. Eu desinfetei bem esse umbigo. Qual que foi o calendário vacinal das vacas. O manejo adequado das instalações que eu recebi essa bezerra. A higiene de utensílio. O leite de transição. Eu minimizei os fatores de risco e estresse, sabe? Então, começa a gerar todas essas perguntas relacionadas à criação de bezerras. E daí a gente volta para o que é criar uma bezerra. Então, é nascimento de bezerras vigorosas, garantir transferência de imunidade passiva, bom desenvolvimento de imunidade adquirida, diminuir fatores de risco que possam afetar essa imunidade, minimizar quadros infecciosos, diminuindo os fatores de risco. E daí eu vou ter alto desempenho, vou ter um desenvolvimento ruminal e uma vaca produtiva e longeva. Então, eu acho que eu devo ter atrasado bastante vocês, mas eu quero encerrar essa conversa, né, que a gente teve sobre a parte de criação de bezerras com isso aqui, que quando o foco está na prevenção e não na correção, a gente sim cria as bezerras saudáveis, produtivas e prontas para expressar o todo o potencial genético que a gente colocou lá atrás. Então, a prevenção, ela não é um detalhe, ela é a diferença entre uma vaca mediana e uma campeã de produção que eu mostrei lá no início para vocês. Que é aquele básico que o produtor vai olhar em quem deu mais leite de todas as minhas vacas, tem todo um trabalho preventivo que começa antes mesmo da bezerra nascer, tá? E era isso, né? Obrigada a todos por terem ficado me ouvindo. Eu fiquei falando aqui sem parar, ninguém fez pergunta nenhuma. Então agora vamos conversar. Se vocês têm alguma dúvida, eu tentei resumir porque é um assunto muito amplo essa parte de criação. A gente pode explorar detalhe por detalhe de todas as áreas aí de criação, mas eu tentei trazer uma visão um pouco geral da Cow Baby para vocês e um pouco da forma geral com que a gente trabalha. Obrigada, doutora, pelo seu tempo, por essa palestra super completa que você preparou para a gente, né? Foi muito rico de aprendizado, foi uma aula bem densa, assim, de conhecimento. A gente está bem feliz, assim, com o resultado, né? Porque é muito bom, assim, a gente ter essa gama de conhecimento, assim, online e ver que o pessoal está aí, está aprendendo. A gente fica muito feliz mesmo como grupo de estar fazendo essa diferença, trazendo grandes profissionais como você para agregar a nossa graduação. Gente, eu vou abrir para pergunta agora, tá? Quem tiver perguntas, pode ficar à vontade, pode ligar o microfone aí, pode perguntar. E deixa eu dar uma olhada no chat aqui para ver também se tem algumas coisas prontas. Nossa, gente, muito obrigada por terem, que nem disse, ficado até o final. Desculpe os entraves no começo. Oh, meu Deus, cadê o parte do... Tinha uma pergunta ali. Não consigo entrar nas mensagens.
Eu não sei nem ver para entrar também. Ai, meu Deus. Onde que tá as mensagens? O pessoal Eu vi que mandou. alguém acabou de escrever alguma coisa, mas eu não conseguia entrar no chat. Agora, Fê. A Nicole perguntou: antes de armazenar o colostro, é medido o Brix? Quando for descongelado, precisa refazer? E nos casos que precisa fazer adensamento, é indicado fazer após o descongelamento do colostro? Isso. Geralmente a gente faz a avaliação logo depois da ordenha e faz o congelamento dele. E não precisa refazer, porque sim, ele pode ter algumas variações, que é normal do processo de descongelamento, mas o que vai, que nem diz, ser validado ali vai ser a primeira avaliação. Tem fazendas que preferem avaliar depois. A gente prefere sempre avaliar antes pela praticidade. E quando a gente vai adensar, aí a gente não faz a medição do Brix depois de adensado, porque daí esse realmente, estudos mostram ali que ele tem muita variação. Então, a gente avalia o Brix depois da ordenha, congela, daí, se necessário, eu descongelo, adenso conforme, né, a tabela e vida que segue. Eu só anoto daí até quanto de BRICS eu quis chegar. A gente sempre tenta preconizar ali chegar em torno dos 30% BRICS, tá? Ela agradeceu aqui, falou que a palestra foi excelente. A Ilane também falou, a Ilane Gabriele falou excelente palestra, de bastante interesse, parabéns. Nairu, Nayara, palestra excelente. Uma pergunta: é necessário diminuir a porcentagem do iodo depois da primeira cura no umbigo? Não, geralmente a gente utiliza o 10%, que é aquele tintura de iodo, mesmo o nome dele, tintura de iodo 10%, até o final do processo. E até que para a gente utilizar as concentrações mais baixas, a gente acaba tendo que manipular. Então, é 10 até o final do processo. É bem tranquilo de fazer. O que a gente cuida um pouco, que tem uma certa variação aqui, por exemplo, de Carambeí e Castro, lá para Arapoti, em temperatura. Né? Então, eu, pelo menos, já vejo, eu considero que lá é um pouco mais quente. Então, daí, o que, que acontece? Quando eu uso muito, assim, 7 dias lá, eu vejo muito ressecamento do abdômen da bezerra, na parede aqui abdominal por fora, por conta de lá ser mais quente, então acaba ressecando um pouquinho mais. Mas é coisa assim que a gente percebeu a olho, sabe? Tô contando que a gente vive, né, no dia a dia, a gente vai percebendo esse tipo de coisa. Mas pode seguir com a concentração normal até o final do processo, bem tranquilo. Sabrina também, excelente palestra. Como pode ser feita a desinfecção dos locais de parto? Dos locais de parto, assim, a gente até tá disponibilizando uma tabela num dos cursos que a gente criou com o Luiz agora, porque, assim, tem inúmeros desinfetantes para a gente utilizar. Hoje a gente acaba direcionando de acordo, digamos assim, com o problema principal da fazenda na parte das bezerras. Eu tenho mais problema relacionado a vírus ou bactéria. E daí ali eu acabo direcionando. Os dois principais que a gente acaba utilizando para fazer a desinfecção é o Virkon, ou Delegol, ou o dióxido de cloro, tá? Que é ou TH4 também, amônia quaternária, né? A gente acaba utilizando bastante. Mas geralmente o que a gente pede? Quando eu tenho baia, eu peço para que no chão, ou chão batido, ou em cima do piso, utilize um cal, né? Pode ser o cal hidratado, para fazer aquele processo, né, bacteriostático ali para reter a umidade. Depois que eu acabo colocando a cama nova, seja serragem ou seja palha, eu passar o desinfetante em forma de pulverização. Então, geralmente nas fazendas que a gente trabalha é dessa forma, tá? Quando eu tenho
às vezes eu tenho fazenda que tá parindo 10, 12 bezerros por dia, os guri trocam de forma diária aquela cama, a não ser que contamine muito, vai parir ali 3, 4 vacas em cima da mesma cama, então a gente remove. Mas você vai ajustando conforme a necessidade de cada fazenda. Mas os principais desinfetantes acabam sendo Virkon, Delegol, TH4, dióxido de cloro, deixa eu ver qual que é um outro, Polifem. Então, eu trabalho muito dessa forma. Esses daí são os principais que pegam uma gama um pouquinho maior. Pegam bastante a parte de bactérias como Salmonella, E. coli, o próprio Clostridium, que tem, né, é comensal, mas também está no ambiente. Então, eu sempre tento direcionar para os principais agentes, ou quando eu tenho definido que é perfil viral ou bacteriano dentro da fazenda. Teve uma outra pergunta aqui, prof. Qual a relação entre manejo de bezerros e o desenvolvimento do microbioma intestinal e como isso pode influenciar a saúde e o desempenho dos animais a longo prazo? Quando eu não tenho esse desenvolvimento, que é assim, hoje já está tendo muito estudo que está tentando, digamos assim, definir um padrão de microbioma de um bezerro, porque ele é muito variável, né? Tanto que nem diz os probióticos, pré-bióticos, simbióticos que a gente acaba utilizando, ele é um tanto comprovado porque ele demonstra de forma visual, clínica, que eu tive um melhor desempenho, uma melhor resposta em frente a algum quadro gástrico, intestinal, porém eu não tenho um padrão, digamos assim, de composição, porque eu não consigo definir um padrão do microbioma. O que a gente sabe que é muito, que nem diz, é muito, entre aspas, lúcido, assim, para nós, é que o quê? Eu preciso ter uma quantidade de micro-organismo mais limitada, né? Então, os efeitos a longo prazo são o quê? As consequências por um sistema gástrico mal desenvolvido, que não consegue digerir bem o nutriente que eu estou fornecendo, que não consegue combater bem aquela bactéria que entrou, ou seja, aquela desbiose vai me comprometer lá na lactação. Porque se eu tenho uma desbiose, eu não vou ter uma boa digestão, então eu vou ter uma fermentação maior de subprodutos de bactérias maléficas dentro do sistema gástrico, e a consequência vai ser timpanismo, vai ser diarreia, vai ser todas as doenças características que a gente vê dentro de um bezerreiro, que às vezes pode ter vindo de uma simples desbiose, entre aspas, simples, né, porque na verdade ela é bem complexa, mas acaba sendo simples os sinais clínicos, e daí eu entro em todo aquele outro processo do ganho de peso que foi baixo, porque ela não desenvolveu bem, aquele animal que sempre está, você fornece o nutriente, mas ele sempre está refugando, ele está emagrecendo, porque ele não tem a composição adequada do microbioma dele. Isso a gente vê muito com a parte da glândula mamária. Então, eu acabo associando muito o microbioma de uma bezerra com a saúde da glândula mamária, com a CCS, né? Então, se eu tenho muita célula de defesa da vaca lá, significa que alguma coisa está em alerta. Então, se eu tenho um animal que tem uma desbiose, ele vai me alertar de várias formas. Ele vai me alertar com perda de desempenho, com quadros de indigestão, com timpanismo, com diarreia, de consequentemente uma pneumonia, e assim eu vou encavalando uma coisa na outra. Obrigada, professora. A gente vai liberar a palavra-chave, tá, para a palestra da doutora Maria Andressa, tá? A palavra-chave vai ser colostro. Eu já liberei ali no chat o Forms para poder colocar a palavra-chave, tá? Para o pessoal começar a colocar lá, quem ficou aí até o final com a gente. Quero agradecer a presença dos alunos, quero agradecer a disponibilidade da palestrante também, tá? Obrigada. A todos que estão aqui com a gente, prestigiando o GEAPS, prestigiando a doutora também, né? Obrigada, doutora, pelo seu tempo, né? E se alguém tiver mais alguma pergunta também para fazer, senão daí a gente já vai finalizar, já deixar a doutora descansar. Eu tenho. Todos vocês, né?
Eu posso Muito fazer a obrigada, pergunta? então, pessoal. Ah, pode fazer, Vitor. É, assim, no começo você comentou que quando a bezerra perde peso no desenvolvimento dela, acarreta lá na frente uma diferença na produção de leite, né? Isso, né? Eu queria saber se, tipo, é em qualquer fase ou em qualquer pico. Vamos dizer assim, que eu tenho uma bezerra que ela não acompanhou o peso médio, vamos dizer, o que a gente espera que ela tenha na determinada idade. E eu tenho outra que, vamos dizer, perdeu peso por um motivo N externo aos 8 meses de idade. Ambas vão ter a queda na produção lá na frente, vamos dizer assim? Pode. Pode sim, a correlação é muito alta. A parte das bezerras, a gente foca muito nessa questão da produção lá da frente, por quê? Porque até os 90 dias da bezerra, né, vamos por ali, é em torno de 90 dias, eu tenho, acho que tá dando interferência, né? Peraí. Acho que agora deu. Eu tenho o crescimento e desenvolvimento da glândula mamária, né? Eu tenho o desenvolvimento dos tecidos, do parênquima, que geralmente acompanha o desenvolvimento da bezerra. A partir desses 90 dias que eu já desaleitei, que eu já transformei ela numa ruminante propriamente dita, o que vai ditar a produção e a vida dela dali por diante vai ser o processo de nutrição e o manejo sanitário. Se eu tenho, por exemplo, na fase da recria, um animal que foi super bem criado durante o aleitamento, porém na fase da recria eu tive algum entrave relacionado à nutrição em que esse animal teve um ganho de peso excessivo, eu vou ter acúmulo de gordura, porém no parênquima da glândula mamária. Então, ali eu já perdi produção, porque é um animal que, ao invés de desenvolver alvéolos, ele vai ter gordura. Então, eu não vou ter produção lá na frente, mas eu vou ter um animal muito bem desenvolvido, muito bem estruturado. Um nutri, geralmente, muito lindo, mas é um animal que chega na lactação e não desenvolve o potencial dele, porque ele tem gordura em vez de alvéolo e parênquima. Entendi, muito obrigado. Obrigada você pela pergunta. Nossa, gente, fiquei feliz de vocês perguntarem. Muito obrigada. Imagina, a meu gosto tá muito bom, parabéns. Obrigada. Então, gente, muito obrigada mesmo a quem ficou aí com a gente, tá? Vou estar finalizando, então, a palestra, tá bom? Obrigada, doutora, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E na próxima semana, fiquem de olho lá no nosso Instagram, que a gente vai estar postando os próximos profissionais que a gente vai estar trazendo para falar com a gente um pouquinho aqui, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, doutora. Tchau, tchau.